Quer dar início, Gabi? Só iniciar a Tá, apresentação. agora foi. Então tá, pessoal, boa noite. Boa sexta-feira aí. Última sexta-feira antes do Enem, né? Então a gente está fazendo aqui o aulão de Sociologia. E daí quem vem hoje para fazer o aulão sou eu, Gabriel, sou educador aqui no Praxis de Sociologia. E o Lucas também, se quiser se apresentar aí, Lucas. É isso, gente. Sou professor de sociologia também. Não sei se eu vi todos vocês. Acho que dei umas 2 aulas lá no início do ano. Mas estamos aí para ajudar na parte da sociologia. Aí o aulão de hoje, assim, para não ficar tanto conteúdo direto, assim, né, na cabeça, sabe? Porque a gente achei bem impossível, né? A gente tentar resumir o conteúdo de um ano em 1 hora de aula, só assim. E aí, para não ficar, né, só uma questão de passar um conteúdo que talvez vai entrar num ouvido e sair no outro, assim, o que a gente pensou foi trazer questões, assim, para trabalhar através das questões do Enem ou de outros vestibulares o conteúdo. Aí a gente separou 10 questões para a gente trabalhar, né, nessa hora aí que vai ter agora de aula. Então acho que dá para dar início. E só um comentário também, a gente pegou daí a temática do trabalho, né? Por ser uma questão que cai com muita frequência no Enem, em outras provas, e também porque perpassa todos os autores que a gente trabalha dos clássicos, né? Todos eles vão ter uma concepção diferente do trabalho como central, assim, para explicar a sociedade. Daí a gente tentou pegar essas questões mais direcionadas a essa temática. Tá. Essa primeira questão, né, sobre uma questão, sobre o núcleo do pensamento do Emile Durkheim, que é considerado o pai fundador da sociologia, né, enquanto ciência, que diz respeito à forma como ele compreende a sociologia e os fatos sociais, né. Aí a questão. A concepção da sociologia de Durkheim se baseia na teoria do fato social. Seu objetivo é demonstrar que pode e deve existir uma sociologia objetiva e científica, conforme o modelo das outras ciências, tendo por objeto o fato social. Em vista do exposto, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Segundo Durkheim, a primeira regra e a mais fundamental é considerar os fatos sociais como coisas para serem analisadas. Alternativa B. Durkheim demonstrou que o fato social está desconectado dos padrões de comportamento culturais do indivíduo em sociedade e, portanto, deve ser usado para explicar apenas alguns tipos de sociedade. Alternativa C. O estado normal da sociedade para Durkheim é o estado de anomia, quando todos os indivíduos exercem bem os fatos sociais. E o D, a alternativa D, a solidariedade orgânica para Durkheim possui pequena divisão do trabalho social, como pode ser demonstrado pela análise dos fatos sociais da sociedade. Salvo engano, é a alternativa A, né? A alternativa correta. E daí, se a gente for pegar, né, o enunciado, a principal preocupação do Durkheim, assim, dessa geração de pensadores de sociologia, era justamente definir, né, a sociologia, caracterizar a sociologia como uma ciência, com suas metodologias, com suas particularidades em face às outras ciências, é o senso comum também, né, porque a gente pode interpretar a sociedade de várias formas, conforme a nossa ideia, mas a sociologia, ela tem metodologias bem definidas, assim. E aí, de fato, o Durkheim, a primeira regra, né, desse processo seria considerar os fatos sociais como coisas para serem analisadas, né, coisas externas a gente. Então, o primeiro passo da sociologia do Durkheim seria isolar os fatos sociais, os fenômenos sociais, as coisas que acontecem na sociedade, isolar elas para daí sim a gente poder proceder a uma análise, né. A alternativa B, ela não é correta, porque os fatos sociais eles não estão desconectados dos padrões de comportamento culturais do indivíduo em sociedade, né? Eles são justamente os potencializadores, né? Os motores desses comportamentos, as formas de aglutinação desses comportamentos. Alternativa C coloca que o estado normal da sociedade para o Durkheim seria o estado de anomia, e isso é falso, como a gente viu nas aulas iniciais, né? O estado de anomia é justamente o estado em que as coisas não estão bem, né? É uma falta de coesão da sociedade quando acontece algum problema, como se fosse uma doença mesmo do organismo social, na perspectiva do Durkheim, né? E os indivíduos, eles não exercem os fatos sociais, né? Os fatos sociais que exercem a influência sobre o comportamento dos indivíduos, né? Os indivíduos vivem, existem com a influência dos fatos sociais. E a questão da solidariedade orgânica, né? Pressupõe que existe uma grande divisão do trabalho, na verdade, né? Uma divisão um pouco mais complexa do trabalho social. Então, essas três alternativas de baixo não estão corretas, né? Não sei se o Gabi quer comentar, eu não sei se ficou claro também. Se vocês tiverem alguma questão, podem apontar. Acho que é mais para tirar dúvida de vocês também, né?
Só para complementar, assim, acho que uma questão que é importante quando a gente pensa no Durkheim, né, assim, que é geralmente esse primeiro autor dos três porquinhos da sociologia que a gente vê, é pensar que ele vai falar, né, que os fatos sociais eles têm três características, né, assim, que é a exterioridade, a generalidade e a coercitividade, né. Então ele sempre vai apontar que o fato social ele é algo que é uma coisa que ela é externa do indivíduo, então não está dentro dos indivíduos, está fora deles, é coercitiva, né? Não tem como o indivíduo fugir e é generalista, né? Ele é geral, ele tem em todas as sociedades. Por exemplo, essa questão B tá errada porque fala que é apenas em alguns tipos de sociedade. Mas o Durkheim vai falar que é em todas as sociedades, né? É para todo mundo, não tem como fugir disso, assim. E acho que esse é o principal ponto para a gente pegar, né? Até do Durkheim, assim, que ele vai pensar sempre a sociologia através da sociedade, né? A sociologia através de uma coerção que a sociedade faz nos indivíduos, né? Os indivíduos eles não têm muita escolha dentro da sociedade, eles só vão fazer o que a sociedade manda mesmo. E aí, para a gente dar seguimento, né, para o Durkheim, tem uma outra questão que vai falar também sobre um outro termo que ele traz, que é a divisão do trabalho, né? E aí é sobre solidariedade. Deixa eu ver o que o Lucas escreveu aqui. Isso, é a sociedade sobre o indivíduo, né, assim. Que é até algo que a gente vai ver depois com o Weber lá para frente, que o Weber é o contrário, né, assim. Mas uma outra ideia do Durkheim que ele pensa bastante assim é a questão da solidariedade dentro da sociedade. Então, nessa questão número 2, né, assim, a solidariedade orgânica e solidariedade mecânica são conceitos propostos pelo sociólogo francês Émile Durkheim para explicar a coesão social em diferentes tipos de sociedade. De acordo com as teses desse estudioso, nas sociedades ocidentais modernas prevalece a solidariedade orgânica, onde os indivíduos se percebem diferentes, embora dependentes uns dos outros. A lógica do mercado capitalista, entretanto, baseada na competição individualista em busca do lucro, pode corromper os vínculos de solidariedade que asseguram a coesão social e conduzir a uma situação de anomia. E aí, de acordo com os postulados de Durkheim, é correto dizer que o conceito de anomia indica a solidariedade que as pessoas demonstram quando entoam cantos nacionalistas e patrióticos em manifestações públicas, como os jogos de seleção nacionais de futebol. B. Uma situação na qual aqueles indivíduos portadores de um senso moral superior devem se colocar como líderes dos grupos dos quais fazem parte. C. A condição na qual os indivíduos não se identificam com os membros de um grupo que compartilha as mesmas regras e normas e tem dificuldades para distinguir, por exemplo, o certo do errado e o justo do injusto. E D. A necessidade de todos demonstrarem solidariedade com os mais necessitados. O que vocês acham, assim, aí, alguém, o que vocês colocariam nessa, assim, se puderem colocar no chat para a gente ver. A C? Todo mundo a C? E é todo mundo bem, assim, porque... né, nessa é a letra C mesmo, assim. Porque dá pra gente pegar, né, um pouco a ideia do Durkheim, né, assim, de que uh, ele vai falar, né, até ele tem uma obra, assim, que é o Suicídio, depois que a gente não pegou aqui, né, agora para trabalhar mais específico, assim, mas ele vai falar que o suicídio, né, ele vai abordar o suicídio como uma questão sempre social, né, sempre uma questão que tem uma dependência da sociedade. Um sujeito ele não se suicida somente porque que nem a medicina e a psiquiatria anteriormente da sociologia acreditavam que era uma doença especificamente no corpo só da pessoa, né? Mas ele traz elementos de que aquilo ali está relacionado a desemprego, a uma falta de uma identificação com o grupo com que os indivíduos estão inseridos, assim. Então ele traz um aspecto social, né, para isso do suicídio e da anomia, né, assim. Também sempre pensando, né, solidariedade, assim, para o Durkheim. Ele vai pensar que a sociedade funciona como se fosse um corpo, assim. Esse é um jeito interessante de fazer uma analogia, assim, de como é que é o pensamento dele, né? Ele é funcionalista. Então ele vai falar que a sociedade funciona que nem um corpo, onde cada indivíduo vai fazer uma função dentro desse corpo, assim como cada órgão faz uma função dentro do nosso corpo, né? Assim. Então, se o nosso coração, se o nosso pulmão, se o nosso cérebro funcionam em harmonia para a gente sobreviver, né? Nosso corpo sobreviver,
para ele, cada indivíduo dentro da sociedade vai estar fazendo a mesma coisa, né? Vai estar em harmonia ali, funcionando para poder sobreviver, né? Esse corpo social. Então seria essa letra C mesmo aqui. E aí pensar, né, o Gabi deu o exemplo do suicídio, né, como uma anomia, como uma situação como se fosse uma doença social, né, no corpo da sociedade, e aí a gente pode pensar todos esses elementos destoantes, assim, do que seria uma sociedade saudável, se a gente for fazer o exercício, né, fatos sociais, assim, fenômenos, né, a grandes taxas de mortalidade, o Brasil, por exemplo, taxas de feminicídio, né, de mortalidade infantil, todas essas são situações que, pela ótica durkheimiana, seria uma situação de anomia, né, uma situação de que a sociedade está apresentando sintomas de que de alguma forma está doente, né, e, e daí é interessante pensar dessa forma, né, alguma coisa está acontecendo de errado nas instituições, ou mesmo no campo da moral, ou da economia, ou da cultura, onde é que está esse erro, né, de partindo dessa sociologia, a gente tem essas ferramentas para estar compreendendo. Não sei se ficou alguma dúvida, alguém quer complementar alguma coisa assim, mas senão a gente pode dar segmento assim para pensar o Weber, né? Mas só para fechar assim a questão do Durkheim, ele é o primeiro que vai institucionalizar a sociologia como uma ciência específica, né? Num estudo do método próprio. E ele vai justamente nisso que o Lucas trouxe, de buscar estudar os problemas sociais, né? Assim, a sociologia, ela não, ninguém criou a sociologia assim só para, eu tô aqui de boa e eu sou curioso para entender o que está acontecendo com a sociedade, né? Ela foi criada meio com esse intuito de resolver problemas que estavam existindo, né? Assim, então, o suicídio, a mortalidade infantil, o desemprego, eram todos problemas que tinham na época. A sociologia, ela meio que surgiu, né, com Durkheim, com Auguste Comte, que é o antecessor dele, para resolver esses problemas sociais, né? Que é um pouco diferente do Weber, né? Que ele já vai escrever um pouco depois do Durkheim em outro contexto. Ele não vai estar tentando resolver problemas. Se Se quer ler mutou, essa? Gabi? Tá. Não, pode ser, Vou pode ler ser. essa aqui. Vou ler essa Uh, aqui então. Max Weber, um dos fundadores da sociologia, tinha amplo conhecimento em muitas áreas afins a essa ciência, tais como economia, direito e filosofia. Assim, ao analisar o desenvolvimento do capitalismo moderno, buscou entender a natureza e as causas da mudança social. Em sua obra existem dois conceitos fundamentais, ou seja, então está apresentando dois conceitos fundamentais da obra do Weber, né? Letra A, cultura e tipo ideal. B, classe e proletariado. C, anomia e solidariedade. D, fato social e burocracia. E E, ação social e racionalidade. O que vocês acham dessa, assim? Essa é uma que eu acho que ela tá fácil, assim, sabe? o Weber, quando a gente trabalha o Weber, a gente sempre tenta dar essa ênfase para ele, né, como um pensador muito voltado para a racionalidade, né, que o desenvolvimento do modo de produção capitalista trazia consigo, né, tipo, então ele vai e pela ênfase que ele dá para análise da ação social individual como objeto da sociologia mesmo, né? Então, uma sociologia que não vai estudar, não vai se preocupar de imediato com os grandes fenômenos, né, com os grandes problemas sociais, mas vai procurar a causa desses fenômenos na ação individual. Né? Acho que dessa questão a gente já eliminaria a C e a D, né, que trazem alguns conceitos essencialmente durkheimianos, né, que a gente acabou de ver, que é o fato social, a solidariedade, a anomia. A gente já anula a letra B também, por serem conceitos tipicamente marxistas, né? E daí eu até diria que essa primeira aqui até pode dar uma incomodada, assim, né? Porque o tipo ideal talvez a ferramenta metodológica weberiana mais conhecida, assim. Mas o conceito de cultura, ele não é tão central, assim, no pensamento do Weber, né? E eu acho que até na hora poderia dar uma confusãozinha. Aqui.
Aqui a letra A, na verdade, dá para dar uma confundida, né? Porque o tipo ideal é mesmo o método que o Weber vai usar, assim, né? Mas a correta nessa seria a letra E, ação social e racionalidade, assim. Por que que não seria, né? Que nem o Lucas trouxe, assim, a cultura ela não é o ponto central do que o Weber vai estudar, assim. Mas o tipo ideal dá uma confundida, né? Assim. Mas por que que seria então a ação social e a racionalidade, né? Então, ao contrário do que a gente estava pensando com o Durkheim agora, né? O Durkheim que trabalha a sociologia através da sociedade, né? Do fato social. Então, o Durkheim, né? É o todo sobre o indivíduo, assim. O Weber ele vai começar a sociologia pelo outro lado, né? Assim, ele vai começar pelo indivíduo. Ele vai falar que a sociologia só pode analisar a ação do indivíduo, assim. Porque o indivíduo é quem tem racionalidade, né? O indivíduo é quem tem uma intencionalidade nas suas ações. Vamos supor que toda ação que eu tenha, que vocês tenham, ela tá, não é algo que ela tá fora de um contexto da sociedade, né? Assim, por exemplo, a minha ação de estar falando com vocês agora aqui em português, ela tem uma relação com uma linguagem que ela é compartilhada, né? O português que é uma linguagem que a gente compartilha, que ela foi ensinada para mim, assim, e para vocês. E eu falo com ela, né, porque eu tenho a intenção de que vocês me compreendam, né? Se eu começar a falar em árabe aqui, eu acho que dificilmente você ser compreendido, porque não sei se alguém aqui fala árabe, eu não falo, por exemplo, né? Então, para pensar um pouco de que a sociologia para o Weber ela sempre está na ação, né, dos indivíduos, porque é somente a partir da intenção, né, dessa intencionalidade que os indivíduos têm que vai dar para a gente entender alguma coisa, né? E a racionalidade também, porque a racionalidade para ele é o modo como se institucionaliza nessa sociedade essa ação, né, essa intencionalidade. Então, formam-se instituições, né, como o Estado, como outras questões que se relacionam com o Estado, né, assim, que são formas de organização social que institucionalizam essas ações, né, essas intenções dos indivíduos. Então, vamos supor, né, sei lá, existem ações que são reguladas pela lei, né, para nós assim, que a gente precisa fazer, né? Assim, a gente tem que pagar determinados impostos, né? Todos os anos, assim, imposto de renda, imposto da IPTU, IPVA, essas coisas assim. Existe uma racionalidade, né, envolvida naquela ali, uma racionalização dessas ações de pagar imposto, né? Aqui dá para a gente ver que a diferença deles do Durkheim é que não tá, a gente não vai direto, a sociedade vai obrigar, né, a gente a pagar imposto, a sociedade vai pegar a gente pela mãozinha e vai levar a gente a pagar imposto, né? Não, aqui a ação ela depende do indivíduo, né? O indivíduo tem que levantar da cama, levantar as perninhas dele, caminhar até o banco e pagar, né? É uma ação do indivíduo, não é a sociedade que está obrigando. Ainda que a sociedade esteja organizando, né, de uma forma racionalizada esse funcionamento, assim. Não sei se deu para compreender, assim, acho que principalmente essa diferença entre um e outro, como é que ficou para vocês? Senão acho que dá para a gente dar continuidade, assim. Tá. Você quer ler essa, Lucas? Pode ser. O impulso para o ganho, a perseguição do lucro, do dinheiro, da maior quantidade possível do dinheiro, não tem em si mesma nada que ver com o capitalismo. Tal impulso existe e sempre existiu. Pode-se dizer que tem sido comum a toda sorte e condição humanas em todos os tempos, em todos os países, sempre que se tem apresentado a possibilidade objetiva para tanto. O capitalismo, porém, identifica-se com a busca do lucro. Identifica-se com a busca do lucro sempre renovado por meio da empresa permanente, capitalista e racional. Pois assim deve ser, numa ordem completamente capitalista da sociedade, uma empresa individual que não tirasse vantagem das oportunidades de obter lucros estaria condenada à extinção. Max Weber, em sua obra mais famosa, talvez, a Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo. Então, o capitalismo moderno, segundo Max Weber, apresenta como característica fundamental: alternativa A, competitividade decorrente da acumulação de capital; B, implementação da flexibilidade produtiva e comercial; C, ação calculada e planejada para obter rentabilidade; D, socialização das condições de produção; e E, mercantilização da força de trabalho. Só para a gente ver um pouco o que o Max Weber quer dizer com isso, né? E, tipo, nessa vibe desse título, que é bastante polêmico, né? O espírito do capitalismo, ele está
buscando entender justamente o desenvolvimento, né, o que possibilitou na ação humana, né, como o capitalismo foi viabilizado a partir das próprias ações humanas, né, e daí, daí ele coloca, né, nesse trecho do texto, que a empresa capitalista, na perspectiva do Weber, né, ele está querendo saber o objetivo da ação, então ele vai dizer que a empresa capitalista, ela se identifica, né, com essa vontade, com esse objetivo humano, que para ele sempre existiu, né, que não é um produto do capitalismo, que é de obter alguma vantagem, obter algum lucro. E todas as determinações do modo de produção capitalista, elas como posso dizer, são coerentes com isso, né, com essa busca por lucro. E isso se expressa na crescente racionalidade, né, da empresa capitalista. A empresa capitalista, desde o início, né, desde o surgimento das pequenas manufaturas, né, passando pelo desenvolvimento da grande indústria, das maquinarias, ela sempre foi muito racional, né, sempre no sentido de, tipo, garantir a maior taxa de lucro no menor período de tempo e com o menor desperdício possível, né. E nesse sentido que o próprio capitalismo foi se transformando e tudo mais, né. E aí, diferente de outras perspectivas, né, como, por exemplo, a perspectiva marxista, que a gente vai ver depois, por Max Weber, a característica fundamental do capitalismo, ela não reside, né, numa questão material, né, na apropriação dos meios de produção da vida, como para o Marx, por um conjunto de pessoas, e na desapropriação desses meios para outro conjunto de pessoas, né, mas no sentido da ação que permite que isso se desenvolva, né. Aí eu não sei, acho que a gente pode ver qual que vocês achariam que para o Weber seria a principal característica do modo de produção capitalista, e eu acho que essa questão aqui também é um pouco, pode dar uma confundida, assim, pelo menos para mim, entre a alternativa A e a alternativa C, mas aí acho que pensando nessa questão da racionalidade, né, Gabi, se quiser complementar. Essa aqui também, assim, essa é do Enem, inclusive, né, assim, tem umas que eu peguei que não é do Enem, que é de vestibular, assim, mas essa dá pra gente tentar pensar, né, com Weber, assim, que a competitividade, né, a letra A, a competitividade decorrente da acumulação do capital, ou a C, né, ação calculada e planejada para obter rentabilidade, assim, mas, né, se a gente for daí pegar, assim, tá na dúvida nas duas na hora lá, assim, né? Eu estaria na C, né? Assim, por pensar que tem essa ideia de uma intencionalidade do sujeito, né? Tem uma ação do sujeito que ela é calculada para obter rentabilidade, né? Para obter o lucro. Desculpa, a A, ela traz mais uma questão, uma análise mais geral, né? Da sociedade. Então, vai trazer uma competitividade geral daquela sociedade, né? Para acumulação de capital, assim. E uma questão interessante, né, de pensar assim nessa ideia do capitalismo, assim, acho que o Lucas trouxe já que é interessante a gente pensar que tanto o Weber quanto o Marx, né, o Durkheim também, né, todos os autores assim vão falar que a sociologia ela surge do capitalismo, né, não existia sociologia antes, assim, mas que o Weber e o Marx eles têm ideias diferentes, né, do que é capitalismo, assim. Então, para o Weber, o capitalismo ele não necessariamente é uma uma questão envolvendo classes sociais, envolvendo conflitos sociais, como o Marx vai abordar depois, né? Para o Weber, o capitalismo ele tem a ver com uma ética, né? Uma forma de estar no mundo ali, assim, né? Dos indivíduos. Então, ele vai falar que o capitalismo está relacionado à ação dos indivíduos, né? O modo como esses indivíduos agem no mundo, assim. E aí, essa aqui, no caso, a alternativa correta seria a C, né? Assim, por estar pensando nessa ação, né? Essa intencionalidade dos indivíduos agindo no mundo, assim. E aí, quando a gente for ver agora no Marx, né, na próxima questão, a gente vai ver que o Marx tem um entendimento diferente de capitalismo, né, que não é somente os indivíduos livres agindo no mundo, né, existem outros fatores que também determinam o capitalismo, assim. Então, se eu não tiver nenhuma dúvida, a gente pode dar seguimento e ir para o Marx agora. E pensar também que por Weber, né, ele vai descrever, vai deixar isso bem fixado, né, ele vai descrever a sociedade, o modo de produção capitalistas, sempre com base nessa racionalização, né? Para ele, a ação social,
tem vários tipos de ação social, né, que a gente não vai ter tempo para trabalhar, mas a ação social racional, né, que é orientada por certos objetivos, é o que representa o próprio capitalismo, né, tipo, então, basicamente, o capitalismo seria, para o Weber, só fruto da racionalidade humana que foi evoluindo ao longo do tempo e que chegou no seu ápice, assim, o mais racional possível de organizar as relações econômicas e sociais, né? Então, tipo, não chega a ser, talvez, uma apologia do capitalismo, mas, né, enfim, acho que a gente pode passar, Gabi. Vou nessa, então. O materialismo histórico dialético é o método de análise da sociedade criado por Karl Marx, um dos clássicos da sociologia. A respeito desse método, é possível afirmar que, a letra A, materialismo explica que as condições materiais de existência não são fatores determinantes para o modo de ser e pensar de cada um. A B, a sociedade e a política surgem da ação da natureza e não da ação concreta dos seres humanos no tempo. C, o materialismo explica que são as relações sociais de produção que determinam o modo de ser e pensar de cada indivíduo. É um modo histórico, já que a sociedade e a política surgem da ação concreta dos seres humanos no tempo. D. A história é um processo contínuo e linear. Logo, a realidade é estática e o movimento da história possui uma base material e econômica, mas não obedece um movimento dialético. E a base material ou econômica constitui a superestrutura da sociedade, que exerce influência direta na infraestrutura da sociedade, ou seja, nas instituições jurídicas, políticas e ideológicas. O que vocês acham dessa? Assim? O que vocês responderiam? C? Todo mundo iria nascer, hein? Essa dá pra tão bom, né? No Marx todo mundo tá bom. Mas assim, né? A não seria, porque o materialismo explica as condições materiais de existência não são fatores determinantes, né? Então, a letra A é o contrário, né? O Marx, quando ele fala no materialismo histórico dialético, ele vai falar que a nossa condição de existência no mundo, né, assim, na sociedade, ela está extremamente relacionada com a forma como a produção da sociedade está organizada, né? Então vai falar que, sei lá, a gente está aqui hoje em dia sentado na frente de computadores, estudando e se relacionando de determinada forma, porque teve um processo histórico que levou a gente a chegar até aqui, né? Teve um processo da Revolução Industrial, que levou ao desenvolvimento da indústria, que levou todo o desenvolvimento do trabalho, tecnologia, até a gente chegar aqui e estar aqui, né, estudando para se qualificar enquanto mão de obra para trabalhar, né, assim. Então, as nossas ações, elas estão extremamente relacionadas com a produção da sociedade, né, assim. A gente não tem como a gente fugir disso, assim, né. A gente não age extremamente livre, né, assim, extremamente, eu tô aqui só porque eu quero. Não, né, tem algumas questões que nos influenciam e nos levam a estar pensando isso, né, e principalmente no capitalismo, né, tem a ver com o trabalho na lógica do capital, né. Então a não seria, B também não seria, né, a sociedade e a política surgem da ação da natureza. Nada a ver, né, não existe política na natureza, política, você estava na aula de filosofia antes aqui agora, né, acho que todo mundo tá craque já em saber que a política, né, assim, ela é a ação da interação dos seres humanos, né, assim, não existe política fora da ação humana, né, assim, ela é a intermediação, né, das relações dos seres humanos. Opa, dei spoiler aqui. A C seria, né, então, correta, né, a D também, história é um processo contínuo e linear, logo a realidade é estática. A própria questão se contradiz, né, não faz sentido. A E, a base material econômica, constitui a superestrutura da sociedade que exerce influência indireta na infraestrutura, ou seja, nas instituições jurídicas, políticas e ideológicas. Essa aqui dá para a gente se confundir, né? Só que é o contrário. No caso, a infraestrutura, que é a base material, vai fazer uma influência na superestrutura, que seriam as instituições jurídicas e políticas. Eles só inverteram, né? Essa aqui é como diz assim, um pega-ratão, né? Assim, pode ser que se na hora tu tá meio ali, tu leu correndo, dá para confundir, né? Mas não seria essa. E aí, só para puxar um ganchinho com a questão anterior do Weber, né? Aqui a gente tem bem claro, né, que o materialismo ele explica que são as relações sociais de produção, ou seja, da produção das condições de existência da vida, né?
a produção da alimentação, a produção do abrigo, a produção das nossas necessidades sociais, enfim, que determina o modo de ser e pensar de cada indivíduo, né? Então, a diferença talvez resida no fato de que o Marx leva em consideração que o fato como a gente se organiza para viver, para reproduzir a nossa vida, influencia bastante, assim como o Gabi já falou, né, na forma como a gente pensa e age, né? Então, essa ação racional que a gente direciona ao mundo, ela tem sempre um fundo de classe, né, para o Marx. Passar para a próxima. Não sei se quer ler essa, Lucas. Pode ser. Tem uma tirinha, né, Frank e Ernest, dois operários, né, numa linha da produção e uma peça de alguma máquina está passando nessa linha, e eles conversando, vou me aposentar amanhã e sabe o que eu vou fazer? Andar até o fim desta linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. E aí a questão, a forma de organização interna da indústria citada gera a seguinte consequência para a mão de obra nela inserida. A. Ampliação da jornada diária. B. Melhoria da qualidade do trabalho. C. Instabilidade nos cargos ocupados. D. Eficiência na prevenção de acidentes. E E. Desconhecimento das etapas produtivas. Essa aqui é uma questão bem específica, né, porque ela traz uma situação e tal, que são dois operários que estão bem naquela lógica do trabalho capitalista do começo do século XX, né, bastante marcada pela linha de montagem introduzida pelo Henry Ford, né, que depois se popularizou no capitalismo ao redor do mundo, assim, e ela demonstra bem objetivamente, assim, do que se trata o trabalho alienado na sociedade capitalista, né? Se a gente, em momentos anteriores da história da civilização humana, a gente tinha o domínio de todos os passos, né, do processo do nosso trabalho, a gente pensava por que a gente queria trabalhar, a gente trabalhava e depois se apropriava dos frutos desse trabalho, né? Na linha de montagem, o indivíduo ele é parcelado ao extremo, assim, então os operários modernos, pelo menos nesse período, né, da hegemonia do Fordismo, assim, eram basicamente apêndices de uma máquina, né? Basicamente executavam funções muito parceladas e tal. E aí, por exemplo, esses dois operários ali, eles estão produzindo uma peça de uma máquina que eles nem sabem para que serve, né? Tipo, a peça vai para o fim da linha de montagem, vai para outra equipe que vai trabalhar, vai fazer outra peça, e aqueles operários estão ali, né? Só girando aquela máquina, batendo ponto e tal. Então, aí acho que vocês podem dizer, né, no chat, qual que vocês acham que seria a resposta dessa questão, para daí a gente ver, né, que também essas questões, essa questão aqui, ó, a letra E, essa questão aqui, ela também pode, uma pessoa com pouca interpretação de texto, assim, porque a depender do estágio do capitalismo, por exemplo, ele também pode gerar uma ampliação da jornada diária de trabalho, por exemplo, sabe? E também pode gerar uma estabilidade nos cargos ocupados, enfim. Mas essa questão daí seria a letra E, né, que é o desconhecimento das etapas produtivas, que é só um dos elementos que caracteriza esse trabalho alienado no modo de produção capitalista, né? Tu desconhece as etapas da produção daquele produto final, muitas vezes tu nem sabe, tu é operário de uma fábrica, tu nem sabe para qual produto, para qual mercadoria aquela peça está sendo fabricada, né, qual é o objetivo daquilo. E isso para o Marx é uma relação alienante, né? Porque a gente vive num mundo que a gente trabalha, né? A gente despende a nossa força de trabalho, tanto intelectual quanto material, né? Numa jornada diária de trabalho. E muitas vezes a gente não está em ligação com os frutos, né? Com os produtos do nosso trabalho. O Gabi, se quiser complementar. Essa que eu queria ver assim, para vocês ficou bem fácil assim de entender isso, né? Assim, eu acho que talvez até uma questão que dá para a gente dar mais uma ficar um pouco mais tempo nessa questão, assim, mas para a gente pegar bem mesmo o que é a proposta do Marx, né? Assim, que se todo mundo tem a familiaridade, né, com a ideia dele assim que o capitalismo ele é um modo de produção que é dividido entre duas classes sociais, né? A burguesia e o proletariado. E no caso a burguesia é quem detém os meios de produção, quem detém as fábricas, quem detém o capital, quem detém tudo que é necessário para produzir o que é produzido no capitalismo, né? No caso são as mercadorias, qualquer coisa, um computador, um celular, a água, a energia, tudo isso, assim. E o proletariado é aquele que não tem nada, né? A única coisa que ele tem é o corpo dele e a possibilidade de ir lá e trabalhar, né? Assim, então, talvez ele tenha uma casa, uma coisa assim, mas isso aí não é um meio de produção, né? Porque com a tua casa tu não consegue produzir energia, tu não consegue produzir capital, tu não consegue
tendo só uma casa, ir lá e produzir, sei lá, 10 milhões de reais que nenhum capitalista lucra, às vezes, num dia, né? E, é importante, acho, ficar bem marcado, assim, porque daqui para frente, assim, conforme a sociologia vai se desenvolvendo, né, as próximas questões que a gente vai vendo, todas elas estão marcadas dentro dessa ideia, né, assim, de modo de funcionamento do capitalismo, né. Acho que é uma questão, agora não sei, né, porque não sei se você sabe, mas o Bolsonaro tá escolhendo ele mesmo as questões do Enem, né, então não dá nem para saber o que vai vir nessa edição, assim. Mas o Enem, geralmente, ele busca adotar bastante essa perspectiva, né, com a perspectiva mais crítica da sociologia, de pensar a sociologia, né, pensar o capitalismo, a sociedade que a gente está vivendo hoje em dia, dentro desse conflito de classe, né, que existe. E, no caso, essa seria a letra E, né, que nem o Lucas falou, assim, mas não sei se ficou claro para vocês, assim, essa ideia do Marx mesmo. O que tu iria perguntar, João? Talvez caia, assim, mas, tipo, geralmente, que nem o Gabi mencionou, né, às vezes cai alguma questão, por isso que a gente tentou focar na questão do trabalho, né, por exemplo, sobre as reestruturações produtivas, né, trabalho na contemporaneidade, e todas essas discussões carregam muito a perspectiva da análise crítica do Marx, né, e daí a gente pode lembrar também que o Marx, ele fornece, longe, assim, da carga ideológica que joga em cima da obra dele, ele fornece a análise mais próxima do real, assim, do modo de produção capitalista, né? Então, toda a perspectiva que vai depois debater trabalho, né, debater todas as contradições do mundo do trabalho, vai ser fortemente influenciada pelo pensamento do Marx, né? Mesmo os críticos dele, assim, não conseguem negar alguns postulados, assim, do pensamento marxiano, né? Então, provavelmente que cai alguma coisa bastante influenciada por essa perspectiva. Até porque os próprios sensores assim são burros demais assim para perceber, né, uma perspectiva crítica assim da sociologia e qual é a abrangência dela. Isso acho que até porque não tem como fugir assim, né? Porque se a gente for pensar numa ideia de cientificidade assim para a sociologia, querendo ou não, o Marx ele é o autor que ele é mais estudado, né? Inclusive se a gente for pensar universidades dos Estados Unidos, universidades na Inglaterra e Alemanha, França, assim, no centro do capitalismo, assim, que tem uma perspectiva, né, que não é a crítica do capitalismo, assim, que eles buscam, né, reproduzir o capitalismo, assim, eles utilizam o Marx porque, querendo ou não, dá um embasamento científico para a gente entender, né? Acho que agora dá para a gente dar seguimento para a próxima questão, que daí a gente já vai pensar um pouco sobre Fordismo e toyotismo, que são as novas estruturações do trabalho, né? Como que o trabalho se organiza mais perto de como a gente está atualmente, né, na sociedade, após a morte do Marx, após a morte dos clássicos, né? Depois dos clássicos, assim, mas para a gente ver que o Marx ele ainda é bem forte, né? Ainda tem o próprio Henry Ford, né? Que ele foi um, um capitalista, né? Dono da Ford, que é a empresa automobilística que a gente conhece atualmente, que foi um dos primeiros a instalar uma forma de produção que é aquela produção do Chaplin, né? Assim, que é a produção que tinha na tirinha anterior e que tem aqui agora. Ele vai utilizar bastante até do marxismo a favor do capitalismo, no caso, né? Ele vai usar na análise para pegar e não fazer a crítica, né? Que o marxismo faz, assim, mas ele vai utilizar o método científico, né? O método da sociologia, muitas vezes, assim, para a reprodução do capitalismo, né? Assim. Então, essa, né? Na imagem do início do século XX, identifica-se um modelo produtivo cuja forma de organização fabril baseava-se na alternativa A, autonomia do produtor direto, B, adoção da divisão sexual do trabalho, C, exploração do trabalho repetitivo, D, utilização de empregados qualificados e E, incentivo à criatividade dos funcionários. O que vocês acham? Todo mundo acha que é a C? Essa é uma que
que ela vai estar bem no sentido da questão anterior, né? Assim, ela dá um segmento, assim. No caso, essa indústria aqui, né, o que foi conhecido no modelo de produção fordista, né, que é o trabalho onde a produção ela ocorre em massa, né, dentro de uma fábrica. Então, vai ter uma esteira rolando ali e vai estar sendo produzindo um monte de gente produzindo daquela esteira uma mesma mercadoria, né? Assim, então, vai ter uma fábrica inteira que vai produzir só um tipo de produto, né? E essa é uma forma de organização do capitalismo, né? Que ocorreu até a crise de 29, principalmente, né? Assim, e daí, depois desse capitalismo, assim, porque chegou um momento em que se produziu tanto o mesmo produto que não tinha para quem vender, sabe? Então, vamos supor que eu produzo muito uma determinada geladeira lá, assim, e produzo sem ter noção de quantas pessoas querem comprar, né? Eu só produzo e vou oferecendo até que chega um momento em que o mercado fica saturado, né, daquele produto e ele não tem como vender, né? E aí tu vai ter uma crise de produção no capitalismo que não é uma crise de faltar coisa assim, mas uma crise de sobrar produto e esse produto não ser vendido. E aí nisso teve a crise de 29, né? Para a gente pensar rapidinho isso assim. E aí depois dessa crise de produção, assim, o capitalismo ele teve que se reestruturar, né? Assim, que aí na década de 70 para cá o capitalismo tem se reestruturado, né? Que daí ele vai ter um modelo de produção que não é o fordista, é o toyotista, que é o da Toyota, né? Empresa japonesa, que ela não vai produzir os produtos assim a fuzel, né? Produzir milhões de automóveis, milhões de geladeiras, assim. Ela vai produzir conforme a demanda do mercado, né? Conforme assim, tem-se uma análise que no Natal as pessoas recebem 13º e querem dar presente e tudo mais, vai vender mais geladeira, vai vender mais automóvel. Mas no meio do ano não. Então no meio do ano aquela indústria vai produzir menos e não vai ter produto sobrando, né? E essas seriam meio que as reestruturações produtivas do capitalismo, né, que se viveu assim, né, no século XX. E aí depois dessa ideia do toyotismo, né, dessa reestruturação para produção sob demanda, tem também uma ideia que é o neoliberalismo que vem junto com isso, né? Que daí eu acho que é algo que dá pra gente pensar um pouquinho assim, mas o neoliberalismo seria uma perspectiva de produção que está desatrelada do Estado, assim. Então, quando teve essa primeira crise, né, de produção, em que muitas empresas faliram, vários setores da vida o Estado teve que dar conta, né? Então, a saúde, o Estado teve que dar conta, a educação, questões assim que talvez não eram lucrativas para as empresas. E com essa ideia do neoliberalismo, eles têm tirado o Estado dessas questões assim. Então, eles privatizam os planos de saúde, por exemplo, vai tirar o SUS e vai colocar para todo mundo ter Unimed, porque daí vai ser um modo lucrativo para o capitalismo ter um plano de saúde, né? Tu vai tirar a escola pública, vai tirar a universidade pública e vai deixar somente o privado. Aí quem quiser vai ter que estar pagando uma escola, vai ter que estar pagando uma universidade, assim. E esse é um pouco o modelo neoliberalista, né? Que ele tem avançado cada vez mais na nossa sociedade, né? Hoje em dia não dá para a gente pensar uma análise sociológica desconsiderando isso, assim, porque querendo ou não, é um modelo de produção, né, que ele está cada vez mais atrelado com a nossa forma que a gente vive, né. Você falou muito rápido agora, se confundiu, assim, o Lucas tem alguma coisa para complementar também, assim, com relação a esse modelo de produção? Por exemplo, aqui, né, a gente, na tirinha anterior e nessa foto também aparece bastante a questão da linha de montagem, né, e aqui a alternativa C, né, exploração do trabalho repetitivo, como uma característica desse Fordismo, assim, então, acho que para além da questão da demanda, né, da distribuição, da produção e tudo mais, tem bastante a modelação, assim, digamos, a submissão do trabalhador fabril, do trabalhador assalariado no geral, a determinados moldes, né, do que seria o trabalhador ideal para cada período, né. Então, nesse modo de produção, nesse estágio produtivo fordista, né, taylorista fordista, a gente vê o trabalhador, né, que é basicamente, como eu mencionei antes, um apêndice da máquina. Ele mesmo é basicamente uma máquina e o trabalho dele é brutalmente repetitivo, assim, chega a ser alienante por isso, assim, tipo, é sempre desempenhando o mesmo movimento, né, puxando a mesma alavanca, fazendo o mesmo movimento o dia inteiro, assim, até para, na perspectiva do Taylor e do Ford, né, para poupar tempo e poupar desperdício, né, na linha de produção.
Então, um trabalhador completamente embrutecido, assim, né, um trabalho completamente repetitivo, que não cria nada, assim, não desenvolve intelectualmente, não desenvolve fisicamente, não, e nada do tipo. E aí, nesse modelo de produção toyotista, né, Gabriel mencionou, que é o da contemporaneidade, que está cada vez mais desenvolvido, assim, com a influência também do pensamento neoliberal e tudo mais, ele vai colocar na ordem do dia a necessidade de formação de um trabalhador radicalmente diferente, assim, né, quando a gente vê as mudanças, né, no perfil do trabalhador que é buscado pelo mercado de trabalho, as empresas, mesmo do setor industrial, fabril, né, não buscam mais um trabalhador que só consiga operar uma alavanca, né, buscam um trabalhador que consiga desempenhar um conjunto de funções, né, um trabalhador que seja, aí tem aquela linguagem das competências, né, um trabalhador proativo, flexível, capaz de trabalhar em equipe, etc, etc, e aí se organiza a produção agora em equipes, e uma série de mudanças, assim, que demonstram, né, o que já havia sido postulado, né, pelo Marx e pelo Engels no Manifesto do Partido Comunista, quando eles mencionam que o capitalismo ele não pode existir, se manter de pé, sem se transformar constantemente, assim. Então a gente antes tinha naquela questão, né, que o pensamento do Marx concebe a história como uma alternativa errada, né, concebe a história de uma forma linear, né, que não se modifica. Pelo contrário, assim, o capitalismo está em constante transformação, sempre se adaptando às demandas, às necessidades sociais criadas nos diferentes períodos e também mexendo na subjetividade, né, tanto de trabalhadores quanto de capitalistas, assim. Daí a gente pode dizer que o trabalhador de hoje, por exemplo, não é o mesmo trabalhador do início do século passado, né? Também tem uma série de mudanças sociais aí por trás, então. E acho que é importante tu trazer essa análise, né, sociológica em cima do trabalhador, né, e da trabalhadora que estão dentro da fábrica, assim, porque eu acho que é um ponto bem interessante de a gente ver como é que se transformou, né, para além de como se transformou a própria fábrica, assim, porque o trabalhador aqui são muitos trabalhadores dentro de uma fábrica que estão produzindo o mesmo item. Aí quando a gente vai pro toyotismo, no início dele ali, eles vão pedir um trabalhador que ele é qualificado para fazer muitas funções. E o que acontece quando um trabalhador faz muitas funções, né? Se antes ele fazia só uma. Quem fazia as outras é demitido. E aí vai aumentar o desemprego, né? E se aumenta o desemprego, o que aumenta também? As pessoas que vão estar se submetendo a qualquer condição para poder trabalhar, né? Para poder pagar as contas e se manter, né? E acho que esse é um principal fenômeno estudado até pela sociologia atualmente, assim, não o principal, mas um dos principais que se estuda, assim, é essa relação, né, de como que o trabalho tem sido precarizado, né? Dos conceitos que foi colocados, assim, que a gente pesquisa bastante hoje em dia é a uberização, né, que as pessoas estão comentando cada vez mais, assim. E a gente separou uma questãozinha sobre uberização que acho que dá para talvez trazer um pouco mais e esclarecer essa perspectiva sobre o trabalho na contemporaneidade, assim. Não sei se tu quer ler essa, Lucas, ou que eu li anterior. Pode ser. Uberização cria condições precárias de trabalho. Segundo o estudo síntese dos indicadores sociais do IBGE, 40,8% da população brasileira se mantém com trabalhos informais, e a taxa representa um aumento na categoria equivalente a 1,2 milhões de pessoas desde a última pesquisa em 2014. A incorporação de bicos possibilitados por aplicativos pelo mercado de trabalho ganharam um apelido, uberização, que geralmente vem associado à falta de regulamentação, prestação de serviços e neoliberalismo levado ao extremo. De acordo com o texto, alternativa A, o número de trabalhadores com trabalhos informais corresponde a mais da metade da população brasileira. B, o número de trabalhadores com trabalhos informais corresponde a menos da metade da população brasileira. C, o aumento no número de trabalhadores com trabalhos informais não tem relação com o processo identificado como uberização no trabalho. D, o número de trabalhadores com trabalhos informais diminuiu desde a última pesquisa realizada em 2014. E o número de trabalhadores com trabalhos informais corresponde à metade da população brasileira. Essa questão ela é bem de interpretação mesmo ali da questão, né? Ela traz mais um texto para reflexão, assim. Qual que vocês marcariam? Deixa eu até reler aqui as alternativas. Essa é bastante interpretação de texto, né, assim mesmo, mas eu acho ela interessante, assim, para a gente trazer para pensar, né, um pouco, assim, essa questão, porque o Enem cobra bastante trabalho, né, acho que uma das coisas que mais cai sempre no Enem, assim, é sociologia do trabalho. Opa, passei aqui de novo.
E aí, para pensar essa questão da uberização, né, e essa questão das formas como, sei lá, aquilo que a gente estava falando, né, no Marx, algumas questões atrás, assim, são questões que estão há quase 200, né, 150 anos atrás, assim, que a gente pensa que já foram superadas, né, assim, porque hoje em dia a gente tem aplicativos, a gente tem empresas que têm plano de saúde, empresas que têm não sei o quê, mas ao mesmo tempo a gente tem, ao mesmo jeito que parece que a gente teve vários avanços, né, com relação ao trabalho, a gente também tem relações que nem são consideradas relações de emprego, né, assim. Então essa questão da uberização e desses aplicativos que estão cada vez mais crescentes, eles não têm necessariamente uma relação de emprego, né? Essas pessoas têm, elas estão numa posição mais precarizada ainda, assim, porque vamos supor que se eu trabalho como motorista em uma determinada empresa que não seja um aplicativo, se eu sofrer um acidente, eu vou ter todos os meus direitos de trabalhador, né? Vou ter seguro, auxílio doença, vou ter me afastar de modo remunerado e tudo mais, né? Por ter sido um acidente de trabalho. Agora, se tu tá num aplicativo desses, essa empresa ela não tem nenhum obrigação legal com esse trabalhador que sofreu um acidente ou com esse trabalhador que não está conseguindo trabalhar e pagar as contas, né? Assim, é uma forma de precarização do trabalho ao extremo, né? Assim, e que tem relação com o desemprego, né? O desemprego ele é cada vez mais crescente na sociedade que a gente está vivendo hoje em dia. Então, essa ideia do trabalhador polivalente, né? Quem está tendo um emprego garantido está tendo que fazer cada vez mais funções dentro desse emprego, e quem não tem um emprego garantido está tendo que se colocar em situações de informalidade, né, em situações que não são realmente um vínculo empregatício ali para poder estar pagando as contas, né? Então, é um pouco para a gente trazer para pensar que esse desenvolvimento do capitalismo, assim, ele só leva cada vez para pior, né? Assim, porque só está ficando bom para quem está lucrando cada vez mais com isso, né? Porque os trabalhadores estão cada vez mais inseridos em contexto de precarização, né? Seja quem está conseguindo manter os poucos empregos formais que se mantém, ou seja, quem está com trabalhos da informalidade, né? Só também comentar como dialoga, né, com o ponto de vista marxista, porque, claro, a gente não tem tempo, né, de se aprofundar nas obras do Marx, no próprio Capital, assim, que é a obra mais importante dele, mas ele vai colocar, né, que um dos gastos, uma das partes dos gastos do capitalista é com capital variável, né, com força de trabalho. E, uh, e e desse ponto de vista, assim, é muito vantajoso para essas empresas, grandes corporações, né, que as pessoas que efetivamente trabalham, que produzem o lucro, não tenham vínculos empregatícios, né? Não tenham que... E aí, obviamente, que o capitalista não precisa arcar com... O capitalista, nesse caso, a Uber, o iFood, ou qualquer outra empresa do tipo, não precisa arcar com todos os gastos que aquele trabalhador representa, né? Do ponto de vista do capital. Então, é uma nova forma que o capitalismo achou, né? De garantir o aumento da taxa de lucro. Nesse caso dessa questão, acho que seria a B, né? Corresponde a menos da metade, até dar uma suavizada, né, na questão, né? Porque são 40,8% da população brasileira, né? Tipo, é muito, assim, apesar de ser menos da metade. Mas, de fato, acho que seria a letra B essa questão. Tem mais duas questões para a gente trabalhar ainda. Como é que vocês estão? Dá para a gente tocar elas rapidinho e finalizar aí? O que vocês acham? A aula ela terminaria 9h10, né? Mas como a gente começou um pouquinho depois, assim, como é que é para vocês? Bora, então. Isso eu vou ler agora, né? Nas últimas décadas, uma acentuação. Começar de novo aqui, não atrapalhei. Nas últimas décadas, uma acentuada feminização no mundo do trabalho vem ocorrendo. Se a participação masculina pouco cresceu no período pós-1970, a intensificação da inserção das mulheres foi o traço marcante. Entretanto, essa presença feminina se dá mais no espaço dos empregos precários, onde a exploração em grande medida se encontra mais acentuada. É um texto As Trabalhadoras do Telemarketing, uma nova divisão do trabalho, num livro do Ricardo Antunes, né? A transformação descrita no texto tem sido insuficiente para o estabelecimento de uma condição de igualdade de oportunidades, né? Uma igualdade de gênero dentro do trabalho.
em virtude do quê? Da estagnação de direitos adquiridos e do anacronismo da legislação vigente, ou B, da manutenção do status quo gerencial e dos padrões de socialização familiar, C, desestruturação da herança patriarcal e das mudanças do perfil ocupacional, D, disputas na composição sindical e da presença na esfera político-partidária, e exigências de aperfeiçoamento profissional e de habilidades na competência diretiva. O que vocês achariam dessa? Essa é mais complicadinha. Essa do Enem 2021, eu fiquei pensando, mas nem teve, né? Mas eu acho que é o Enem que teve no início do ano, esse que teve em janeiro. Mas essa. O que o texto está trazendo, né? Vamos tentar interpretar, então, assim. Que após, né, a década de 70 tem ocorrido uma feminização no mundo do trabalho, né? Tem ocorrido uma inserção das mulheres dentro do mercado de trabalho, mas ainda em uma posição que ela está mais relacionada a trabalhos precários, né? Assim, então uma estrutura de poder, né? Assim que é vinculada ao machismo, mantém homens em posições de poder dentro dessas empresas, né? Dentro desses espaços de trabalho. E tem sido e essa transformação ela é insuficiente, né? Então, com relação ao quê? A estagnação dos direitos e do anacronismo da legislação vigente, a manutenção do status quo gerencial dos padrões de socialização familiar, eu ficaria entre essas duas aqui, assim. Eu acho que a letra C não seria, assim, disputas na composição sindical, acho que também ainda não, e exigências de aperfeiçoamento profissional, acho que também não tem nada a ver, assim, né? Porque acho que tanto homens quanto mulheres podem ter uma mesma formação, muitas vezes, assim, né, o mesmo aperfeiçoamento profissional, que ainda não vai estar com uma igualdade dentro do espaço de trabalho, né? Essa daqui, assim, eu tava até olhando agora, assim, ali, o gabarito dela para tentar ver, assim, porque eu fiquei bastante na dúvida, sabe, assim, o que garantiria, assim, no gabarito tá a alternativa B, assim, né, que seria a manutenção do status quo gerencial e dos padrões de socialização familiar, assim, mas eu vejo que está bem relacionada também com a alternativa A, né, que seria a estagnação dos direitos adquiridos e do anacronismo da legislação vigente, assim. Eu não sei, talvez quem elaborou a questão, assim, pode ter pensado numa perspectiva de que os direitos eles não estagnaram, né? Acho que eles continuam, né? Porque ele fala que essas mulheres elas estão se inserindo no mercado de trabalho, né? Mas acho que é uma questão que daria até para ser impugnada, assim, né, do Enem, assim, porque acho que ela tem, não sei, assim, a alternativa A, assim, também parece correta, né? Me parece mais correto do que B. Mas enfim, né, coisas do Enem, cada loucura nessa prova, assim. Mas a ideia de trazer ela, assim, foi para a gente falar um pouco sobre essa questão de desigualdade de gênero, né, dentro do trabalho, né, assim, porque ainda que exista uma inserção, né, muito forte e importante, né, das mulheres dentro do mercado de trabalho, assim, essa inserção ela é marcada, né, por critérios ainda que são da exclusão, né, critérios com relação a gênero, com relação a raça e etnia, com relação a, a, a identidade, né, assim, por exemplo, mulheres LGBT também, assim, ou homens LGBT também, assim, a gente vai ver, né, tem a questão delas, assim, também, para pensar um pouco, né, com esses recortes, assim, dentro do mercado de trabalho, dentro de como o trabalho se estrutura hoje em dia, assim,
ainda tem muito uma questão que é patriarcal, né? Assim, uma questão que tá baseada no machismo, que está baseada no patriarcado como estruturas de poder, né? Dentro dessas empresas, assim. Acho que dá para a gente ir para 10, assim, para finalizar aí. E aí, qualquer coisa, a gente pode seguir discutindo depois ali, se vocês quiserem. A desagregação do regime escravocrata senhorial ocorreu no Brasil sem que se oferecesse aos antigos agentes do trabalho escravo assistência e garantias que os protegessem na transição para o sistema de trabalho livre. Os senhores foram eximidos da responsabilidade pela manutenção e segurança dos libertos, sem que o Estado, a Igreja ou qualquer outra instituição assumisse encargos especiais que tivessem por objeto prepará-los para o novo regime de organização da vida e do trabalho. Texto do Floresta Fernandes, A Integração do Negro na Sociedade de Classes. Segundo o texto, o processo de abolição da escravatura no Brasil, alternativa A, negou aos libertos o auxílio necessário para que se adaptassem às novas condições sociais. B, ofereceu recursos institucionais para proteger e amparar os libertos na nova estrutura social. C, impôs aos antigos senhores a obrigação de oferecer boas condições de vida aos libertos. D, concedeu aos ex-escravos formação profissional para atender o mercado de trabalho. E E, proporcionou condições para que os antigos escravos fossem inseridos facilmente na sociedade. Qual que vocês iriam nessa? Essa acho que é uma das mais debarbadas, em comparação à última, que foi uma das mais cabulosas. Esse debate do Florestan é um debate muito importante, né? O Florestan é um dos nossos sociólogos brasileiros mais importantes, assim, e nesse trabalho ele busca entender a integração do negro na sociedade brasileira, que é uma das nossas grandes mazelas, assim, oriundas da escravidão, assim, do processo de colonização do Brasil, que foi o fato de que as instituições, né, com a abolição da escravidão, não deram nenhuma garantia, assim, à população negra, né, escravizada, da integração, né, no novo sistema de trabalho livre que estava se formando no Brasil e baseado majoritariamente no trabalho assalariado. E talvez uma prova bem contundente disso seja que a gente ainda conviva, né, com expressões de trabalho escravo e de condições de trabalho em condições análogas à escravidão, né? E também dialoga com questões bastante concretas, assim, que também estão sempre na ordem do dia, sobre a questão da dívida histórica, né? E problematiza também um pouco a democracia racial, né? O conceito de democracia racial, que vai entender que após a abolição da escravidão a gente passa a ser formalmente, juridicamente, todo mundo igual, e era isso, né? Gabi, se quiser complementar. Eu acho que é bem importante a gente pensar, né, com o Florestan, essa crítica à democracia racial, né, assim, que tem um outro autor, né, que não deu para a gente trabalhar aqui, trazer assim, mas que ele é muito lido, né, a contribuição dele tem uma relevância dentro da formação histórica brasileira, que é o Gilberto Freire, né, que ele vai falar que após a abolição da escravidão e as transformações que a sociedade brasileira sofreu, as violências, né, do processo colonial, que foram tanto com as pessoas escravizadas, né, sejam elas africanas ou sejam elas indígenas, quanto com as pessoas não escravizadas, né, que no caso mais os indígenas que não foram escravizadas, né, que talvez tinham um maior conhecimento aqui da região brasileira e conseguiram fugir, né, e se esconder, assim, desse processo colonial, que foi a invasão colonial no país, assim. Esse foi um processo que ele teve, e até hoje ele ainda tem elementos que estão vivos, né, assim, dentro da sociedade brasileira, né, tem resquícios, tem cicatrizes históricas desse processo, né. E esse autor, o Gilberto Freire, ele vai falar que meio que isso foi superado, né, assim. E é importante a gente pensar, né, porque principalmente no Enem, né, não sei como é que vai ser agora, assim, né, mas tentando ainda manter um pouco de fé nas instituições, assim, de que alguma coisa vai ser feita, né, com relação a isso. O Enem, ele vai trazer uma perspectiva que é bem crítica, né, com relação a isso, assim, sabe? Ele vai sempre trazer, seja com relação a movimentos sociais, a essas questões, assim, é uma prova que ela tem bastante uma ideia de refletir, né, assim, a questão, ela não é só uma decorar alguma coisa, né, tu não tem que chegar lá e ter decorado determinado conceito, assim, por exemplo, mas tu tem que ter uma reflexão, né, sobre isso, assim, e acho que é interessante
Não sei, assim, já finalizando aí, assim, pelo menos a minha contribuição, assim, não sei se o Lucas daí tem mais alguma coisa para contribuir, assim, né, mas para além dessa questão, assim, né, para as questões de sociologia do Enem, né, o que a gente sempre pensa, assim, todos os anos, é tentar trazer a reflexão crítica, né, assim, a gente lê a questão, relê, tentar inserir ela dentro do contexto social que está ali, assim, talvez tem elementos que não foram colocados direto na questão, mas que a gente sabe, dá para a gente relacionar, assim, né? E a sociologia é meio que isso, assim, né? No Enem, assim, tentar pensar sempre criticamente, né? Assim, e não sei, vamos ver como é que vai ser esse ano agora, assim. E não sei, já aproveitar aqui, não sei se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que vocês querem colocar, assim, antes da gente finalizar a aula também, porque senão eu queria já deixar para vocês, assim, desejar boa sorte, dizer para levarem uma água, um lanche, uma coisa assim, para irem fazer confortáveis, assim, e, e é isso, sabe? Boa sorte para vocês, assim. Isso aí que o Gabi disse, e também não se abalar com todas essas questões que estão em torno do Enem, né? Eu sei que tá uma merda tudo isso, o INEP, todas as instituições responsáveis, tá bem difícil a nossa conjuntura, né? Mas não vamos se abalar com isso. Também queria desejar boa sorte para vocês e também dizer que a galera de sociologia, né? A gente está ali no grupo, tanto eu quanto o Gabi, vocês podem chamar a gente também se tiver alguma dúvida, alguma questão ou enfim, né, tiverem alguma reflexão, assim, quiserem ajuda com alguma coisa referente à sociologia, ou enfim, alguma referência, alguma questão que a gente debateu, que vocês gostariam de se aprofundar, de ler mais, a gente pode ter algumas recomendações de material também para vocês. E recomendo também que vocês retomem as aulas, caso vocês tenham alguma dúvida específica, assim, que possa estar nas aulas, né? E também desejar uma boa prova para vocês. E tenho certeza que todo mundo vai se dar muito bem aí. Vou interromper a gravação aqui.